quem deve sentir bastante essa reforma são aqueles proprietários que investem muito em imóveis, tá? Aquele que gera bastante locação, aquele que aluga bastante ou aquele que compra e vende muito imóvel, porque se passa também a ter uma previsão atualmente que a compra e venda de até 3 imóveis durante o período de 5 anos, né? Se você fizer mais que isso, você também passa a ter uma nova regramento sobre a aplicação de tributos sobre isso. Então, a gente tem muitos investidores que compram imóveis na planta, por exemplo, e revendem depois mais para frente, ou constroem a casa e vendem. Então, a gente passa a ter um regramento sobre isso também. Então, é importante, Piotr, que investidores do mercado imobiliário entendam o cenário específico deles, né? A gente não pode generalizar e acreditar que todos vão pagar uma alta carga tributária. A gente vê alguns casos sendo mencionados de até 44%, né? A gente vai ter que analisar, a gente fala para os nossos clientes, analisar caso a caso. E qual é o planejamento daquele cliente? Se ele vai oferir rendas short stay, se ele é uma locações mais a longo prazo, quantos imóveis esse investidor tem, se ele compra e vende imóveis na planta, tudo isso a gente vai ter que levar em consideração para fazer um planejamento tributário para esse cliente e auferir qual é a melhor estratégia para ele, de certa forma, não pagar impostos de forma desnecessária, tá? Mas por que poderia chegar a esse valor, essa alíquota de 44%? Em alguns casos falam que a alíquota poderia chegar em até 44%, porque você teria uma somatória de uma série de impostos, né? Porque você pagaria o IBS, o CBS mais o IRPF. Então, somando tudo, você estaria pagando até 44% de imposto. Claro. Mas é um caso muito específico, né? A gente não pode generalizar que todos vão passar por isso que a gente fala que é muito importante a gente analisar caso a caso. Porque o proprietário que possui só um imóvel ou que não ofere mais de 240 mil por ano, ele vai ficar às regras do IRPF atual, né? Então, a reforma tributária, ela traz novas regras? Traz. E por isso que é importante a gente ter critérios muito previstos de quando que elas vão se aplicar. Então, acima de 240 mil reais por ano, gerados por locação, ou mais de 3 imóveis em locação. Esse proprietário ele vai sofrer o IBS e o CBS. Agora, eu não vou criar uma debandada de investidor em imóvel, porque vamos lá, vamos pegar um caso muito simples. O governo atual é muito defensor das leis de incentivo a, por exemplo, a produção artística. Ele diz assim, eu abro mão de receber parte do imposto, só que esse imposto vai para a indústria do setor, que vai gerar emprego e renda e eu vou receber mais. Ou seja, ele abre mão de receber, ele reduz a carga tributária que ele teria, como ele seria o destino. É um entendimento que pode ser questionado. Quando eu crio uma situação em que eu vou gerar, sobretudo para o grande investidor de imóveis, uma carga tributária mais alta, ele pode começar a perceber que investir em imóveis não é exatamente uma coisa tão boa, porque ele vai pagar mais impostos. Se ele deixa de investir em imóveis, eu deixo de gerar empregos. Ou seja, eu estou falando do ponto de vista de economia, de micro, indo para a lógica do macro. O governo parou para pensar nisso ou ele só está desesperado em aumentar a arrecadação? Não, perfeito. A gente deve ter um impacto no mercado imobiliário de certa forma, né? Em teoria, a reforma tributária ela deveria, de certa forma, baratear os imóveis, né? Pela aplicação de crédito, né? De cadeia de crédito. Mas, nessa questão de investidores no mercado imobiliário, isso deve dar algum tipo de afastamento desses investidores, porque no final do dia eles vão fazer matemática de qual é a melhor estratégia de investimento deles. E a gente também deve sentir algum tipo de impacto no valor de locação dos imóveis, porque o investidor vai repassar isso para o consumidor final que está locando aquele imóvel, todo esse aumento de custo que ele está tendo em questão de tributação. Tá? Então, eu acredito que o governo ele deveria ter tido um pouco mais de atenção num mercado que movimenta muito financeiramente o país, que é o mercado imobiliário. Porque eu tenho ali uma série de benefícios muito claros. Quando você investe em imóvel, você vai ter, obviamente, geração de mão de obra, que é o principal. Quando eu tenho geração de mão de obra, eu barateio a situação do Estado brasileiro para não ter que pagar seguro-desemprego, porque eu pego uma massa gigantesca de pessoas. É um setor de geração intensiva de mão de obra, ou seja, a contratação é alta. Quando eu tenho isso, eu já tenho a economia gerando. Ao ter a economia gerando, eu já tenho uma arrecadação de impostos, uma atividade. Quando eu fiz a comparação com esse setor do audiovisual,
em que, Lei Rouanet, essas leis de incentivo, o governo diz o seguinte, eu abro mão de arrecadação para ter o giro da economia. Aqui não, ele aumenta a arrecadação sem levar em conta o impacto que isso traz no giro da economia. É um contrassenso. O mesmo governo que abre mão de arrecadação de um lado quer tributar mais do outro. E eu estou falando de um setor que é altamente consolidado do ponto de vista de reativação, de aquecimento da economia, como o setor imobiliário, não é? Perfeito, perfeito. O setor imobiliário ele tem grande representatividade na economia brasileira e ele vai sofrer um impacto com isso, mesmo porque é o que a gente estava falando, né? Você tem muitos investidores nesse mercado. E o investidor ele vai passar a fazer cálculo do que vale a pena e o que não vale, né? Hoje é um cenário de investimento, mas ele vai passar a pôr na base de cálculo dele todas essas regras, de movimentar 3 imóveis dentro de 5 anos, coisa que hoje ele não faz, esse investidor. Então, esses investidores, em muitos casos, eles devem, inclusive, procurar uma assessoria jurídica para entender se é o momento estratégico deles buscarem estruturas de pessoas jurídicas ou até em qual cenário vale a pena eles terem mais ou menos imóveis, né, nessa base de cálculo. Às vezes é melhor ter um imóvel a menos do que ter mais imóveis para ficar dentro de uma regra de algum benefício, entendeu, Pilato? Vamos lá, Marco. Se ele vai ter um imóvel a menos, ele investiu num imóvel a menos. Perfeito. Então, aquele empreendedor que estava lançando um prédio já vai ter um comprador a menos. Esse dinheiro vai viver de renda em algum lugar, ou vai ser aplicado em outro setor, mas não ali, que gera... não é um cálculo inteligente do ponto de vista econômico. A economia, né, ela para, de certa forma, de circular, né? Porque a gente deixa o dinheiro aplicado, vale mais a pena, né?